Boa tarde. Uma saudação a todos e a todas. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. E o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, é só entrar lá no canal Transmutação Renato, aí pode se inscrever e ver os vídeos, ou basta participar lá e colocar em vídeos, e tem os vídeos dos evangelhos que nós vamos comentando. E hoje nós estamos aqui com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o que eu acho interessante aqui que ele vem colocando, porque numa primeira leitura a gente pode pensar assim: poxa, o pobre materialmente vai ser feliz, bem-sucedido no futuro, e o rico vai ser mal sucedido, como se o texto trouxesse uma perspectiva de bom é o pobre e ruim é o rico, né? E eu respeito qualquer posição em contrário, mas o que eu tenho compreendido desse evangelho é que ele apenas quer mostrar que na matéria, quando a gente está encarnado, a gente passa por um fenômeno chamado dualidade. Os altos e baixos da vida. O que ora sorri, depois chora. O que chora, depois ri. Um ganha uma liminar num canto, acha graça. Aí o outro vem e derruba. Aí o outro que acha graça. E se continuar, vai na mesma linha. Então não é uma ideia de dizer rico é bom e pobre é ruim, ou pobre é ruim, rico é bom, ou pobre é bom, rico é ruim, tudo da mesma coisa. Não, ele quer dizer, e quando ele fala do futuro, ele quer dizer: olha, entende, existe um Criador, essa é a unidade, esse aí é absoluto. Para esse aí não tem esse negócio Deus e diabo, não, Deus é Deus, nada faz ele oscilar, Deus é Deus. Mas nós, quando pensamos no a gente pensa: poxa, só existe um Deus e a Deus não tem oposição. Se você vê a metáfora feita, né, uma comparação exagerada lá em Jó, Satanás pede a Deus para tentar Jó. Não existe uma dualidade na unidade. Deus é único. Aí você começa a procurar não a diferença, você procura a unidade. Quando a sua vida estiver conturbada, você entende a realidade da dualidade na matéria. Mas como é que você vai se manter em equilíbrio? Lembrando que acima da dualidade tem a unidade, tem Deus. Que quando você tem dificuldade e não tem força, você lembra: eu não tenho força, me comparo com quem tem, mas eu me lembro que acima de mim e do outro que eu acho que tem força, tem Deus. Toda vez que eu conseguir lembrar que acima da dualidade tem a unidade, eu me fortaleço. Toda vez que eu olhar para uma floresta e enxergar uma vida, diversidade, uma biodiversidade, vários tipos de vidas, tanto de vegetais quanto de animais, isso é uma dualidade, muitas distinções. Mas se você lembrar, por exemplo, da origem de cada um, você vai ver que a origem é única. Você vai ver que pé de manga, pé de caju,
E pode inventar aí fruta. São diferentes, o gosto é diferente. Mas se você lembrar da diferença, você diz, poxa, diferença não precisa lembrar, é só olhar, é a realidade. Mas se você se lembrar da dualidade, você vê que é isso que acontece. Mas se lembrar da unidade, você lembra que, independentemente de ser manga ou caju, antes era uma semente. A semente é a unidade. Para toda dualidade, se eu der um passo acima, eu vejo a unidade. É onde que eu vejo Deus. Então, quando eu olho para nós pensando diferente, em níveis evolutivos, levemente diferentes, um é melhor numa coisa, é pior em outra. Um é muito bem, um ditado, né? Muito bem no amor, mas às vezes muito mal nos negócios. Outro é muito bem nos negócios, mas às vezes é muito mal no amor. Então sempre é um com o outro. A ideia é a gente buscar união, porque união inspira unidade. É pegar o melhor de cada e juntar. Mas se eu olho para a dualidade, que é a realidade, altos e baixos, rico, pobre, branco, preto, homem, mulher, e eu não busco a unidade, a minha vida fica caótica. Então, dentro dos espíritos de nível evolutivo diferente, onde é que você vai encontrar unidade, Renato? Se tem um mais velho, um mais novo, um mais magro, um mais gordo, um mais rico, um mais pobre, você vai lembrar que todos esses corpos aqui, com peso, com cor, com individualidades, antes de tudo são espíritos que vêm de uma unidade. Todo mundo vem do fluido cósmico universal. Ninguém aqui é Deus, todo mundo está abaixo. Está vendo? Quando eu vejo a dualidade, eu vejo a realidade material. E parece caótico, porque ela não estabiliza, ela é sempre alta e baixo. Mas quando eu quero me segurar para não ser arrastado pela correnteza, o que eu faço? Eu dou um passo acima e olho para a unidade. Quando eu chego lá embaixo, eu vejo uma floresta diversificada. Se eu der um passo acima, eu vejo só o verde. Quando eu chego lá embaixo, eu olho para um monte de gente diferente. Se eu der um passo acima, eu vejo um monte de espírito. Se eu subir mais, eu vou enxergando que parece cada vez mais uniforme. Você vê a Terra cheia de altos e baixos, mas quando você vai ao espaço, ela é uma bola. Então, o Evangelho aqui está mostrando bem-aventurados os aflitos, para dizer, olha, entende, companheiro, Evangelho é para uma reforma íntima, é para você buscar o seu equilíbrio. Mas você vai ter que vencer a ilusão da matéria, vencer a ideia de dualidade, vencer a ideia de time, de partido, de idade. Como eu disse, se nós formos olhar lá no fundo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é um espírito. Os espíritos são imortais. Aí você diz, poxa, quando a minha vida tiver um vendaval, eu me lembro que é na matéria normal, momentos de pico, momento de vale, momento de tempestade, momento de tranquilidade.
E eu tenho que estar vigiando e orando sempre, sabendo que tudo passa. Na tempestade, uma hora ela cessa e vem a calmaria. Na calmaria, uma hora ela cessa e vem uma tempestade. Então qual é o meu papel, Renato? Está dizendo, olha, entende de novo o que é a dualidade e fica vigilante. Entende que na matéria, tudo isso foi feito só para você não dormir, para você ficar atento, vigiai e orai. E aí, quem é que fica mais atento? É o que está no vale ou o que está no pico? É o que está na tranquilidade ou o que está na tempestade? É o que está com a barriga cheia ou o que está com a barriga vazia? Quem é que fica mais atento? O que vocês acham? Vocês ficam mais tranquilos com barriga cheia ou barriga vazia? E quando é que vocês ficam mais atentos? De barriga vazia. De barriga vazia você fica mais atento, não fica não? Porque você fica, sabe, impaciente ou procurando comer. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, a meu ver, que rico é melhor e pobre é pior, que há tristeza, não, ele está só dizendo que na matéria existe uma dualidade, que nós nascemos encarnados na matéria para passar pelas intempéries da vida, pelos altos e baixos. E que para isso, ao compreender isso, a gente vai entender por que ele está dizendo que as compensações vêm no futuro, para dizer, olha, fica atento, não relaxa, no sentido de aprimorar-se moralmente. Não acha que bateu a cabeça no teto, não acha que já ganhou, não acha que já chegou lá. Não. A evolução segue uma lei natural, que é a lei de progresso, que ela não cessa, e que a forma que o Criador, que a unidade viu, para que nós pudéssemos continuar o nosso aprendizado, o nosso ânimo em aprender, isso é manter o nosso senso de juventude. O modo que o Criador encontrou para nós foi a dualidade, os altos e baixos. Esse é o ponto. Ah, mas ali o fulano é rico. Mas ele é rico materialmente, mas às vezes vai chegar dentro da casa dele muitos problemas. Então a dualidade está posta na realidade. Aquela bolinha, né? Eu sempre digo do taoísmo, é um círculo, assim, um S no meio, uma vermelha, outra preta, vermelho no preto, preto no vermelho, altos e baixos. Então olha, Renato, o que está te dizendo? Renato, você não veio para a vida para enricar, nem veio para a vida para ficar pobre, você veio na vida para aprender, você veio para a vida para se tornar melhor do que você é, você veio para a vida para tentar transmutar, que é transformar a natureza dos seus defeitos de caráter, e que, como eles estão muito arraigados em você, lhe levam a muitos desatinos, vai levar muito tempo, ou muitas encarnações, para você destilar tudo. Quem toma remédio controlado, o médico fala assim, quando você vai cortando, ele chama desmamar, você vai levar um tempo para desmamar aquele remédio. Então, nós levamos muito tempo em outras formas evolutivas, mais animalescas, ligadas à mera satisfação dos sentidos, sexo, comida, bebida. Então vai levar tempo para a gente tornar mais sublimes os nossos gostos, os nossos hábitos.
E como é a forma de testar? De novo com a dualidade. Olha, Renata, aquela mulher ali, ela tem, sabe, ela tem uma coisa muito forte para ela com relação à sexualidade. Mas você sabe, mulher, que a regra é com o tempo, por exemplo, isso tende a emergir quando a menina vira mulher, hormônios, não é isso? E depois há uma queda natural deles. Está vendo? Tudo veio, tudo passou. Na fase de criança não tinha esses hormônios que voltavam ela para essa questão sexual. Teve o auge em que ela tinha muito isso, até porque tinha a ver muito com a procriação natural dela. E depois na velhice, não só ela vai perder a condição de ser mãe, para quem nasceu com essa condição, quanto ela vai perder certos ânimos e precisa fazer reposição hormonal. O homem, mesma coisa, a criança, ela não tem aquela luxúria na cabeça dela. O adolescente, ele já começa a fazer coisa escondida. Aí você fala de uma sociedade em que a sexualidade é muito alta, principalmente no menino e na menina. Olha as danças dos funks agora, só sexo. Mas vai passar, porque todo aquele ânimo sexual do menino, os hormônios vão embora. E todo mundo sabe que aquela criança que não tinha esse ânimo ligado à sexualidade, chegou numa fase da vida em que ela desenvolveu isso e foi muito forte. E depois aquilo passa. Ou não é assim? Como dizia Siddhartha Gautama, não tenha dúvida, nobres verdades, a dor existe, não é isso? Velhice, doença e morte, 4 coisas que não tem quem escape. Ah, minha mãe não sei o que, minha filha, é aquela novela, eu sou você amanhã, não tem, ai, mas eu sou nova, vai passar. O que são 10 anos para Deus, que é o dono da eternidade? É nada. Essa desconstrução que parte de uma compreensão melhor, a desconstrução de preconceitos com relação à velhice, por exemplo. Essa semana teve o dia do idoso. Como de um tempo para cá eu tenho percebido preconceito em mim com relação ao idoso. E que bom que eu estou percebendo. Por quê? Porque eu tenho capacidade de ressignificar isso dentro de mim e desconstruir certos preconceitos com atitude. Atitude não é negar uma coisa que existe. Atitude é reconhecer o que existe, uma atitude eficiente, né? Para melhora. Reconhecer o que existe e começar a fazer o caminho diferente. Por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora escrever um novo final. Eu posso ver o modo grosseiro em que eu trato os meus pais e posso mudar o meu modo. Então eu começo a utilizar agora a dualidade a meu favor, porque eu escolhi, eu compreendi que a unidade prima pelo bem, a unidade prima pelo respeito, a unidade prima pela felicidade, a unidade prima pela alegria. Então eu começo a fazer o que o Marcos estava dizendo na canção de São Francisco, eu começo a dar aos outros aquilo que eu queria receber. Quando eu quiser ficar grosseiro, eu me lembro, isso é da dualidade. O Renato calmo, o Renato grosseiro, mas eu me lembro da unidade e lembro que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, amoroso, dócil, paciente, e eu me inspiro em Deus. Eu me inspiro no maior exemplo que Deus mandou para nós, que foi Jesus Cristo. Aí lembro do Padre Zezinho, né, mano?
Amar como Jesus amou, não é isso? Sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Aí eu vejo que eu tenho um símbolo, ou eu tenho símbolos. Eu pego o que Paulo disse para mim na dualidade e diz: ó, a dualidade de novo, ó, pobre e rico, bom e ruim, saúde e doença, alegria e tristeza. Ele diz: analisa tudo, mas retém o que é bom. Procura a unidade, procura o que é bom. Renato, olha para isso. Toda vez que a tua vida balançar para o lado que você não quer, olha para a realidade que está acima da matéria, que é a unidade. Olha para o exemplo que a unidade nos dá. Renato, mas você não conhece a Deus, ou você é esses profetas como Moisés, que conheceram a Deus, falou com ele e tal? Como é que você sabe que Deus é tão bom, é tão generoso? Ora, quem pode, como disse Jesus aqui, criar a vida? Alguém consegue? Conhece alguma empresa que consegue criar a vida? Criar a vida? Conhece? Eu não conheço. Deus dá isso em abundância. Quem gosta de viver aqui? E quem é que pode aumentar 1 segundo de vida? Só Deus. E Ele é abundante. Te dá o quanto você quer. Eu vejo, quando nós estamos em fragilidade emocional, o medo que nos dá às vezes um assalto, uma coisa do tipo, hoje não querer sair, querer se proteger demais, gastar muito com segurança demais, arma demais, se formar em luta demais. Mas o momento em que nós estivemos mais frágeis na nossa vida, Deus nos mandou para algo chamado família, que Ele mandou a maioria das pessoas, com a maioria dessas pessoas formadas por um pai que ou queria muito ser pai, e uma mãe que ou queria muito ser mãe, ou por um pai e uma mãe que não queriam muito a maternidade naquele tempo, mas quando aconteceu, acendeu aquele instinto de paternidade e maternidade, que é de proteção a outro ser, que são a maioria das pessoas, que lhe pegaram e lhe alimentaram. Você tinha leite, em abundância, brotando do seio da sua mãe, caindo na sua boca. Você não sabia nem falar, não sabia nem andar, e você foi preservado como um tesouro, cuidado, amado, protegido, sem nunca ter manipulado, porque você não tinha como manipular, você não sabia nem falar, você não tinha nada para dar, a não ser trabalho. E Deus lhe deu uma situação dessa. Veja quantas crianças que sobrevivem, filhas, por exemplo, de pais que têm a doença do alcoolismo, a doença da drogadição, que de alguma forma conseguem se criar. Com certeza, gente, houve vários momentos de proteção que os pais não foram os responsáveis, porque eles estavam nessa doença da adicção e eram desidiosos, mas alguma coisa fez com que aquela criança não morresse de fome, de sede, de frio, roída pelos bichos. Sabe, tem algo
É uma proteção que a gente não enxerga, mas é uma proteção muito abundante. Quem não tem uma história, quem chegou à história até aqui, quem não tem uma, no mínimo uma, porque eu tenho certeza que vocês têm várias histórias para contar, de situações que estavam na casa do sem jeito, e que você não sabe como saiu o resultado melhor do que você nunca imaginou, do que o seu dinheiro nunca poderia comprar. Como? Eu lembro, eu tinha 27 anos, o meu irmão tinha 37 anos, no ano de 2007. O meu irmão não fumava, não bebia, muito trabalhador na posição dele, uma empresa, um empreendimento, né? Uma empresa muito humilde, ele vendendo coisas de porta em porta nessas pequenos comércios. Não tinha um plano de saúde, não tinha uma renda fixa, não tinha um salário, vendendo com aquela cadernetinha, sabe? Ó, Marcos R$10, Sérgio 20, Cláudio 15, fulano 3 pipoca. Aí você imagina, aí ele tinha uma tosse, fez pro outro, tinha uma tosse, não sentia nada. Aí um belo momento deu a vontade de fazer uns exames. Então a esposa dele trabalhava com essa parte de, é como se fosse técnica de enfermagem. Não, vamos fazer uns exames, tal, nunca olhou. Quando chegou lá, era um câncer. Nunca teve febre, nunca perdeu peso, com 37 anos, um câncer. Um tumor do tamanho de uma laranja, 2 tumores do tamanho de um limão, tudo junto, na parte de baixo do pulmão, que fica embaixo do coração. Toda a parte de baixo ocupada por tumor. Plano de saúde, 0. Salário a receber, 0. Começa os exames, o pessoal começa a se movimentar. Me lembro demais. Aí quando chega, a esposa dele vem falar comigo: olha, porque deu esse câncer assim, assim. E para fazer os exames, para fazer tudo, e ele não pode parar de trabalhar, porque o negócio dele é diário. Mas coisa mais difícil que tem no mundo é um leito num hospital público, principalmente quando é uma coisa assim que é para ontem. Aí ela disse: a gente tem que falar para ele. Você acredita que hoje saiu o resultado e apareceu uma vaga no hospital César Carlos, lá no centro, um leito. Então tem que falar para ele primeiro que ele está com câncer. Ele com a mulher, 2 filhos ainda pequenos assim. E que ele vai ter que parar de trabalhar, porque tinha que se internar no hospital público para fazer a bateria de exames. Se quisesse, lógico, para fazer logo uma cirurgia assim que terminasse os resultados. Não, ela disse: não sei como falar com ele. Ele disse: eu vou falar. Saí, vamos ali, vamos. Sentei lá naquela pracinha da Gentilândia, pedi um sorvete e falei: ó, você está com câncer. Isso é mesmo? É. Ele disse: e aí? Ele disse: não, eu vou ajeitar as coisas e tudo para procurar, né? Eu disse: não, você não está entendendo. Apareceu uma vaga para você amanhã de manhã.
Era 6 da noite, para se internar às 6 da manhã. E aí eu achei muito interessante, porque ele olhou, ele não chorou, ele só disse: tudo bem, vamos lá. E pronto. Bom, passou mais de um mês no hospital, fazendo os exames. Uma fé, nunca vi ele chorando, rezava todo dia lá no hospital. Eu sei que, veja, eu imagino que ninguém aqui queria uma situação dessa. Primeiro, que ninguém quer um câncer. Segundo, você tem um câncer com 37 anos, jovem, porque hoje eu tenho 42. Com um filho pequeno, um negócio que é só você, e sem você para, não ter plano de saúde, não ter dinheiro, não ter. E como é que chega um problema dessa envergadura, você olha para o cara e diz: você tem esse problema, e ele diz: ok, eu vou dar um jeito, eu vou levar um tempo assim, assim, assim. Eu disse: não, é amanhã. E ele dizer o quê? Ok. Não teve mimimi não, ele disse: tudo bem, amanhã eu me interno. Fez todo, aí você conseguir leito, internação, cirurgia, uma cirurgia muito difícil, tirou uma parte do pulmão, e fica enfiado uns ferros no pulmão, porque ele é tipo uma esponja para ele não fechar, sabe? Você fica com aquilo ali, com fosse duas lanças enfiadas em você, sabe? No seu pulmão. Depois o pós-operatório é um ferro assim no pulmão, dentro. Um pedaço cortado e o pedaço outro com 2 ferros dentro assim. E o cara lá, firme e forte, não teve uma infecção, não teve uma bactéria, era um hospital público, não teve um tostão de nada. Fez tudo. E hoje, ele está aí, contando a história. Não quebrou. Os negócios dele depois aumentaram. Viveu internado lá, passou um mês ou foi 2, sei lá, internado dentro desse hospital. Fez a cirurgia, deu tudo certo. Como é, na minha cabeça, eu encaixar uma situação dessa, sabe? Tudo se encaixando, tudo dando certo, sabe? Você descobre a doença, arranja um leito, vê um tratamento, não tem dinheiro, consegue, tudo dá certo. O negócio que era para quebrar, não quebra. O cara, depois que saiu daquilo, conseguiu fazer uma faculdade, se formou, cresceu o negócio dele, fez os 5 anos de quimioterapia, nunca caiu o cabelo, não deu metástase, vive com faltando esse pedaço de pulmão, depois tira os ferros, né? Todo ano, passou vários meses de quimioterapia, tudo, e está aí, já tem, aí, 2007 para cá, 2007 para 2017 já fazia o que? Já dá, sei lá, uns 15 anos. Com 5 anos o médico disse: você está curado. Você está curado. Mas se eu posso ter o câncer, você posso morrer de câncer? Pode. Mas se você morrer de câncer, agora é outro câncer. Aquilo ali acabou. Acabou. Gente, é muita grandiosidade de Deus, entende? É muita boçalidade nossa a gente querer dizer que as coisas somos nós. Só nós. Só a força das nossas veias. Não é. Não é. De alguma forma, Deus está vendo, é uma meritocracia. Deus está vendo o que nós estamos fazendo na hora mais difícil,
Quanta gente hoje, Marcos, você que esteve internado, a gente vê plano de saúde bom, hospital bom, o índice de gente que tem infecção hospitalar, bactéria, difícil o tratamento, difícil de sarar. O Marco pegou uma, meu irmão não pegou foi nada, nada e nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão não anda aqui, mas quando ele descobriu, ele começou a identificar que ele estava doente, ele vinha aqui. Não porque ele tem nada contra, porque ele não é muito de andar em religião. Ele veio aqui, fez um tratamento espiritual. E na véspera da cirurgia, eu lembro, ele me ligou, mano. Eu estava chegando num evento, a cirurgia era de manhã, ele me ligou à noite. Ele disse: Renato, acordei agora, cara. Estou todo suado aqui, o que foi? Rapaz, eu tive um sonho, Renato. Foi? Eu sonhei, Renato, que eu estava numa mesa de cirurgia e eu estava sendo operado na véspera da cirurgia dele. Aí eu disse: cara, eu acho que você foi operado. E eu sei que, enfim, ele disse que quando saíssem ia andar nas igrejas, ia andar não sei aonde. Ele não vai para canto nenhum, é a natureza dele, é uma pessoa muito boa, mas eu me impressionei demais. A gente olha para a matéria e às vezes olha num momento de alegria que a gente às vezes está se beneficiando de uma coisa que a gente nem sabe pelo que é, mas Deus sabe. A gente diz assim: eu estou colhendo onde eu não plantei, mas Deus sabe que você plantou, ou nessa vida ou em outra, você plantou. Então, para a gente encerrar, agradecermos a Deus por nos mostrar a existência todo dia da dualidade na matéria, mas da unidade acima da matéria para nós. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos uma das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar.
de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade. O mestre falou, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar E acreditar que todos nós seremos anjos. no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, e assim